Olá, esse é o De Letra em Ponto, eu sou a Renata e hoje nós vamos falar do nono autor mais traduzido no mundo. Ele nasceu em 1947, portanto hoje em 2025, ele está com 74 anos. Estamos falando de Stephen King. Quatro Estações é o livro que eu estou lendo agora. São 4 contos ou 4 romances, 4 novelas, enfim, são 4 histórias. Como eu estou lendo aos poucos, então eu achei melhor, até para não ficar um vídeo muito longo, fazer um vídeo para cada uma dessas histórias que tem aqui. Então hoje será o primeiro vídeo, nós vamos começar com a história que deu origem ao filme Um Sonho de Liberdade. É um filme, acho que de 1994, então creio que a maioria já tenha assistido. A primeira história, então, que é essa da qual nós vamos falar neste primeiro vídeo, ele denominou como Primavera Eterna, Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank. Vamos lá, então. Antes da gente seguir para o conteúdo, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Gente, gravei o vídeo inteiro falando o nome do personagem Ray e o nome dele é Red. Não sei da onde eu tirei esse Ray, mas tudo bem. Então, só fazendo essa correção aqui logo no começo do vídeo. Então, vamos começar a nossa conversa sobre 4 estações de Stephen King. Essa edição que eu tenho aqui saiu pela editora Suma e a publicação foi em 1982. Eu fiz uma pequena busca no Google para ver exatamente qual é a definição para falar que são contos ou novelas ou romances. Conto, ele define como sendo histórias mais curtas, com poucos personagens e que tem praticamente só uma trama, uma história. Em romances, em novelas, geralmente a gente tem uma trama central e outras histórias acontecendo ali em paralelo. Eu só li, por enquanto, só terminei o primeiro conto, que é esse que nós vamos conversar um pouquinho hoje, e nele eu identifico, ok, como sendo um conto. Ele é mais curto, se eu não me engano, deu em torno de 110 páginas. São poucos personagens e a história ela se passa ali dentro de um ambiente bem fechado, que é um presídio. A história, gente, ela é narrada pelo personagem Ray. Quando ele começa a contar essa história, ele já está preso há mais ou menos 40 anos. Ele foi preso é aquela coisa que a gente sempre vê em filmes, né, do marido que faz um seguro para a esposa e aí ele matou a esposa. O que ele fez? Ele mexeu no freio do carro dela. Então ele fez esse seguro para ela, mexeu no freio do carro dela e ocorreu tudo como ele queria, exceto que no dia, que era o dia que ele tinha programado para a morte dela, ela deu carona para uma vizinha e para o bebê dessa vizinha. Os 3 morreram. Então, esse é o nosso narrador, o Ray. E é através dele que a gente vai conhecer a história do personagem principal aqui dessa história, que é o Andy Dufresne. E o Andy, ele é diferente dos outros prisioneiros, né? O Ray descreve ele como um cara sempre muito calmo, muito na dele e muito inteligente. Quando o Andy foi preso, o Andy tinha em torno de 30 anos e ele foi preso por ser acusado de assassinar a própria esposa e o amante da esposa. Ele nega que ele tenha feito isso, mas aí conforme a gente for conversando, a gente vai explorando um pouco melhor essa história. O fato do Andy ser um cara diferente dos demais detentos, justamente pela sua inteligência, vai favorecê-lo em muitas coisas dentro do presídio. Fora do presídio, ele tinha sido vice-presidente de um banco. Então ele entendia muito dessa parte de contabilidade, dessa parte burocrática, essas questões de impostos, e foi justamente isso que ajudou muito ele dentro do presídio. E ele sempre se disse inocente com relação àquele crime que ele era acusado, e o Ray fala que durante esse tempo todo que ele esteve na cadeia,
apenas 10 caras desses que foram presos, apenas 10 caras que disseram para ele que eram inocentes, ele realmente acreditou. E que o Andy foi um desses caras, né? Que ele foi acreditando, na verdade, que ele realmente era inocente com o passar do tempo, conforme ele foi conhecendo melhor o Andy, a personalidade dele e a história propriamente dita sobre o crime que ele estava sendo acusado. E apesar de Andy negar que ele tenha cometido esses crimes, tiveram muitas infelizes coincidências para que ele fosse condenado de fato. Então, alguns dias antes de acontecer esse homicídio, esses homicídios, né? Porque na verdade foi a esposa e o amante. Ele tinha comprado uma arma, ele foi a um bar num clube que ele e a esposa frequentavam, e que inclusive o amante da esposa era o professor de tênis dela, desse clube. Então ele foi lá nesse bar, tomou lá, encheu a cara de uísque, e segundo o depoimento que o barman que atendeu ele naquela noite, falou que ele estava bêbado que nem um gambá, e falou que ele ia sair de lá e ir até a casa do amante da esposa, e que o resto todos iam ficar sabendo pelos jornais. Aí depois teve uma outra história, que ele parou numa loja de conveniência, isso tudo na noite do crime, tá? Que ele parou numa loja de conveniência, comprou 2 cervejas, cigarros e panos de prato. A versão dele, a versão do Andy para tudo isso foi, ele disse que ele comprou a arma porque ele pensou em suicídio, quando ele soube da traição da esposa, e que a esposa ia embora com o amante, que era o professor de tênis dela, que ele parou no bar para beber uísque. Ele disse que ele realmente parou no bar porque a intenção dele era ir até a casa do amante e confrontar o amante e a esposa, né? Tirar satisfação. Só que para fazer isso, ele falou: não vou conseguir fazer isso sem beber. Então ele falou: vou parar ali no bar, que eu já conheço, vou tomar um uísque para tomar coragem e depois vou fazer o que eu tenho que fazer. Só que ele não se recorda de ter dito nada disso, de que, pro barman, né, que ele ia ficar sabendo do resto da história pelos jornais. E ele falou que, de fato, ele passou em uma loja de conveniências antes de seguir ali para perto da casa do amante da esposa, que ele comprou realmente cerveja e cigarro, mas que ele não se lembra nada de pano de prato. E que, de repente, essa testemunha, esse cara que atendeu ele nessa loja de conveniência, tenha acabado falando do pano de prato por criar aquela fantasia na cabeça, que ele ia usar o pano de prato para abafar ruído do tiro, enfim. Então foram muitas infelizes coincidências, e conforme, no julgamento dele, conforme ele vai explicando calmamente, sempre frio, calmo, do porquê que ele comprou a arma, por que ele fez tudo isso, aí chega um determinado momento que o promotor fala assim para ele: conveniente, não é? Aí ele fala: não é conveniente nem inconveniente, é apenas a verdade. E o Ray conta pra gente que essa frieza, esse modo do Andy tratar das coisas, falar das coisas, foi um ponto que inclusive ajudou para que ele fosse condenado. Porque é igual a gente, quando a gente está assistindo alguma história verídica que aconteceu de alguém que foi assassinado, e aí eles começam a colher depoimento dos familiares e dos amigos, e às vezes uma pessoa que está ali um pouco mais séria, que não está chorando, que não está num estado assim muito deprimente, pelo menos não por fora, a gente acha estranho, né? A gente julga. Então, provavelmente foi isso que os jurados ali também acharam. Falaram, né, esse cara tá muito frio falando sobre tudo o que aconteceu, então foi ele, né? Então, essas coisas acabam, todas essas coincidências, e mais o jeito dele na hora do depoimento, acaba contribuindo para que ele seja realmente condenado a esse crime, né? A esse homicídio que foi colocado como um crime bárbaro. Bom, e aí ele foi preso. Dentro do presídio ele se aproxima do Ray, justamente porque ele quer pedir alguma coisa ali para o Ray, e a primeira coisa que ele vai pedir é um cinzel. Um cinzel ele descreve aqui como sendo um martelo pequenininho, que é utilizado agora eu não lembro se é utilizado em escavações ou para escultura. Mas enfim, ele pede um cinzel e ele alega
pro Ray que ele não vai usar aquilo para ferir, para matar ninguém, que ele pode ficar tranquilo, que ele quer usar porque ele gosta de rochas, gosta de mexer com pedras. E aí o Ray topa trazer esse cinzel para ele. O Ray conta pra gente também que logo que o Andy chega no presídio, ele passa ali por alguns maus bocados, né? Ele começa a ser perseguido por uma turma que ele denomina aqui as Irmãs, que são homens que vão acabar abusando do Andy. Eles abusam de outros caras ali, eles têm os preferidos deles. Ele narra aqui essa situação, o que acontece com o Andy e com essas irmãs, de uma maneira que é perturbadora, porém ele não entra em muitos detalhes, então é ok para ler, tá? Conforme o Andy ele passa a ser visto como um cara mais inteligente ali dentro do presídio, ele consegue ir driblando esse tipo de dificuldade, ele consegue ir afastando essas pessoas, no caso esse grupo aí, essas irmãs e outras pessoas que querem confusão com ele, porque ele acaba sendo protegido pelos manda-chuvas ali do presídio, seja pelo diretor, seja por um guarda que tem um pouco mais de influência. E aí, o primeiro momento onde ele consegue certo privilégio ali dentro do presídio foi um momento que ele mais alguns detentos foram consertar o telhado lá do presídio, e lá, acompanhando o serviço deles, vigiando, tem acho que é Byron Hadley, isso aí, anotei aqui para não esquecer. O Byron Hadley, que é um dos chefões ali dentro do presídio, tá acompanhando, tá ele e um outro cara lá, um outro amigo dele. E aí o Hadley tá falando que ele tem um irmão que morava em outro estado, esse irmão dele era rico, morreu e deixou parte da herança para ele. Aí ele fica feliz pela herança, mas por outro lado ele começa a reclamar porque vai perder uma boa parte do dinheiro, porque vai ter que pagar imposto para o governo e tal. O Andy, como manja dessas coisas, dessas questões financeiras, de toda essa questão de impostos, o que ele faz? Ele vê uma oportunidade e aborda o Hadley ali e fala para ele, olha, existe um meio de você não pagar impostos. E aí, ele começa a demonstrar todo o conhecimento dele que ele tem naquilo, consegue dobrar esse Hadley, e o Hadley topa, aceita, fala, bom, então vamos lá. E nisso, o Andy começa a ser protegido. Dentro dos privilégios, o que acontece? Ele passa a ser um bibliotecário, né? Então ele passa a tomar conta da biblioteca do presídio, ele consegue reformar a biblioteca, ele consegue trazer livros novos, consegue transformar o ambiente da biblioteca num ambiente mais agradável. E o que mais interessava para ele era ficar sozinho na cela, ou seja, não ter companheiro na cela. Então ele tinha uma cela só para ele. E além de ter proteção contra aquele grupo lá que eram as irmãs. E vida segue dentro do presídio, o Ray conseguindo as muambas para os outros presidiários e o Andy com as suas regalias, com os seus benefícios e prestando os seus serviços através da sua expertise nas questões bancárias para os cabeças ali do banco. Chega um presidiário, um novo presidiário chamado Tommy Williams, e aí ele conversa com outro presidiário ali, falando que ele já tinha ficado preso anteriormente num outro presídio e que ele ouviu uma história de um detento que falava lá que tinha cometido não sei quantos crimes e se gabava por ter matado não sei quantas pessoas, tal. E aí, num determinado momento, assim, de maneira despropositada, só para dar continuidade à conversa, o Tommy Williams perguntou para ele, vou ler aqui para vocês. Perguntou, então, um dia, só para dizer alguma coisa, perguntei, quem você matou? Sabe, como uma brincadeira. Aí ele riu e disse, tem um cara preso em Maine por causa dessas duas pessoas que eu matei. Foi um cara e a mulher do idiota que está preso. Eu estava escondido na casa deles e o cara começou a me dar trabalho. Então ele entrou, assaltou, aqui já o Tommy Williams falando o nome dele, o que é o Wood Blatt, que é o nome desse presidiário que está falando desses crimes aqui. Então ele entrou, assaltou a casa, eles acordaram e o cara começou a criar problemas.
Tommy falou. Foi o que El disse. Talvez o cara só tenha começado a roncar, eu acho. De qualquer maneira, El disse que Quentin, que é o nome do professor de tênis, da esposa do Andy, ele disse que Quentin estava na cama com a mulher de um advogado importante e mandaram o advogado para a prisão estadual de Shawshank. Depois deu uma grande gargalhada. Santo Deus, nunca fiquei tão feliz com alguma coisa como no dia que consegui minha liberdade e saí daquele lugar. E essa história caiu no ouvido justamente de quem? Do Andy. Então pensa, o cara tá preso por um crime que ele sabe e que ele jura que ele não cometeu, e ele fica sabendo que o cara que cometeu esse crime fica sabendo o nome do cara, sabe aonde o cara estava preso, enfim, ele vê uma oportunidade ali para ele ser livre. Né? Ele fala, se eu conseguir o contato, conseguir comprovar, se eu conseguir um novo julgamento, eu consigo sair da prisão, porque não fui eu que cometi, e eu tenho aqui uma testemunha, que seria o Tommy Williams, que iria contar a história, porque ele foi testemunha, né? Ele ouviu isso que o... Gente, eu nunca consigo lembrar o nome dele. O que o Elwood Blatt contou para ele. Nessa fase da história, o Andy ele está sendo, eu vou falar, apadrinhado, né? Protegido pelo atual diretor do presídio, que é o Norton. E aí ele fala, eu vou procurar o Norton e vou contar para ele o que está acontecendo. Só que, como o Norton vê benefício no Andy ficar preso, e também ele tem medo porque ele tem o rabo preso, o que aconteceu, na verdade? O Andy, ele está ajudando o Norton a lavar dinheiro. O Norton, ele se beneficia de alguns serviços prestados pelos presidiários, de alguns produtos fabricados pelos presidiários, e ele começou a desviar parte do dinheiro para ele. E o Andy está ajudando ele a lavar dinheiro. Então, o Norton não tem interesse nenhum de que o Andy saia da cadeia. Então ele dá uma de desentendido, fala que o Andy está sendo muito inocente em acreditar nessa história, só que o Andy tem certeza, fala, não, esse é o cara. Né? E aí, conforme ele insiste demais, o que o Norton faz? Manda ele para solitária. Então o Andy passa lá alguns dias trancado na solitária. Quando ele sai da solitária, ele insiste, fala, não, ele tá com essa ideia fixa na cabeça, e não é para menos. É a chance dele se ver livre. E aí ele vai e procura de novo. O Norton fala, não, vou convencê-lo de que eu tenho que sair da prisão, dele me ajudar a procurar esse cara, né, para a gente conseguir um novo julgamento. Enfim, eu tenho testemunhas. Quando ele vai abordar Norton novamente sobre a história, ele fala, esquece porque o Thomas Williams foi transferido para outro presídio. E ele tem certeza que ele fez de propósito. Então, pensa o banho de água fria que o Andy levou nesse momento. Quando ele conta tudo isso pro Ray, eles entram ali numa conversa, o Ray pergunta para ele se ele ainda tem esperança de conseguir sair do presídio, e o Andy fala que sim, que ele tem esperança, inclusive ele fala que ele já sabe para onde ele vai, como que ele vai viver. Ele fala que quando ele sair do presídio, ele vai para uma cidade no México, que se chama Zihuatanejo. Eu até procurei, realmente a cidade existe, é uma parte que tem uma praia ali linda, gente, muito bonito mesmo. E aí ele fala pro Ray que ele vai para essa cidade do México. Ray pergunta para ele, nossa, mas você vai viver como? Né? Você está saindo com uma mão na frente, outra atrás, e ele fala que ele se preparou quando ele percebeu que ele não ia conseguir comprovar que ele era inocente, que ele realmente ia ser preso, ou ele teve a ajuda de um amigo dele, eles guardaram uma certa quantia num cofre, no nome de Peter Stevens, que é o nome que o Andy quer assumir quando ele conseguir fugir do presídio, se ele conseguir fugir. E essa conta que está esse dinheiro guardado lá no cofre está no nome dele. Então, e a chave desse cofre está num determinado lugar, numa área deserta, embaixo de uma pedra, que ele descreve lá para o Ray. E ele fala para o Ray que seria muito bom ter alguém
um faz tudo, um consegue tudo ao lado dele nessa fase, nessa nova fase, nessa nova etapa da vida dele, quando ele conseguisse fugir do presídio. Bom, conversa, a história ainda segue mais um pouco. O Andy pede mais um cinzel pro Ray, porque aquele que ele estava usando, ele fala que já desgastou. Ele pede um tipo de manta, uns cobertores específicos lá, que são para lixar pedras. Aí chega um determinado momento, ele pede um pôster gigante também de uma atriz, modelo, que era considerada símbolo na época. E o Ray consegue tudo isso para ele, tudo certo. Gente, daqui para frente, já tá terminando, mas daqui para frente é spoiler. Quem não gosta de spoiler, então pula essa parte e volta aqui depois que ler o livro. E quem não se importa com spoiler, a gente segue a conversa aqui. E chega uma bela manhã, onde toca o sinal, a sirene, que é para os presidiários saírem de dentro das celas, onde os guardas vão fazer a contagem. E não é que está faltando alguém ali? E quem está faltando? Pois bem, meus queridos, ele mesmo, Andy Dufresne, fugiu da prisão. E aí fica aquele alvoroço no presídio, eles falando, não, mas ele dormiu, tava, a cela dele estava fechada, como assim? Aí entram na cela e contam de novo e veem que realmente ele não está ali. Quando eu não sei se é o diretor, não sei se é algum policial ali que vai inspecionar melhor a cela, descobre atrás do pôster daquela atriz linda e maravilhosa, aquele pôster enorme que o Andy tinha pedido pro Ray, tem um túnel cavado ali. Então, durante esses 27, acho que são, eu até anotei aqui, acho que são 27, ele ficou preso durante 27 anos. O Andy foi cavando de pouquinho em pouquinho aquela parede ali por 27 anos com aquele cinzel pequenininho. Depois dá uma olhada no Google para vocês verem. É um instrumento realmente, é bem pequenininho. Eu não sei se ele é usado para escavação ou para esculpir pedras, enfim. Ele foi pacientemente, insistentemente cavando ali até que ele conseguiu abrir aquele túnel e fugir. Por isso que era tão importante para ele ficar sozinho na cela, ter a proteção dos guardas, justamente para ele conseguir ficar sozinho ali na cela, porque se tivesse alguém junto, como que ele ia cavar ali durante a noite, aquele túnel? E aí é muito legal, porque o Ray, vendo aquilo, ele fala, nossa, o Andy realmente é um cara ligeiro, o cara é esperto pra caramba. E é legal também essa parte do livro, porque aí o Ray começa a se lembrar de detalhes que ele via o Andy fazendo, ele achava aquilo esquisito, mas falava, bom, sei lá, né? Coisa dele aí, que ele às vezes ia andar ali pelo pátio onde eles caminhavam, e ele percebia que caía uma areia pela barra da calça do Andy. Então ele fala que o que provavelmente ele fazia, conforme ele estava abrindo aquele buraco na parede, na cela, para não ficar com o pó, aqueles detritos ali na cela e não chamar atenção, ele pegava o que foi caindo ali da parede, colocava no bolso, e conforme eles iam caminhando lá no pátio, ele ia soltando essa areia lá, esses resíduos ali para ninguém perceber. E até ele falou que quando ele descreve, quando o Andy foi pedir para ele o pôster, ele achou diferente, né? Porque o Andy era um cara todo sério, todo centrado, falou, nossa, né? Interessado, pensando em mulher, enfim, né? E aí é legal porque ele começa a ligar os pontos aqui. Aí ele narra pra gente o que ele acha, o que ele acha que foi provável o que o Andy fez. Bom, aí o Ray segue pagando a pena dele. Quando finalmente ele termina de cumprir a pena e ele recebe a liberdade, ele sai, ele vai trabalhar ali em alguns mercados, mas ele sente que é realmente tudo muito difícil. Ele arruma aqueles subempregos, ele sofre preconceito pelos próprios empregadores, afinal ele é um ex-presidiário, e ele fala que a vida está completamente diferente de quando ele foi preso, ele ficou muitos anos preso. E ele expõe essa dificuldade que muitos outros detentos encontram, que é de se
reenquadrar na vida, de se adaptar ao mundo fora dos presídios. Tem uma parte aqui que ele fala, né? Ó, havia muito mais, tudo era estranho e assustador. Mas você talvez pegue a ideia, ou ao menos consiga tocar uma ponta dela. Comecei a pensar em fazer alguma coisa para voltar. Ou seja, aquilo, a liberdade para ele estar de volta no mundo, fora daqueles muros do presídio, era tão assustador que ele pensava em voltar, em cometer algum crime novamente para ser preso. Só que aí ele lembra do Andy que ficou lá cavando por 27 anos, de pouquinho em pouquinho, e ele sente vergonha de pensar isso, de querer voltar. Fala, nossa, né, o cara se sacrificou tanto para sair, ele passa a admirar o Andy durante, mesmo antes dele fugir do presídio, e ele passa a admirar e por isso ele se sente envergonhado de pensar isso. Então o que ele faz? Eu vou tentar procurar o Andy. E aí ele começa a lembrar das descrições que o Andy falava do lugar lá da cidade que ele ia, do lugar onde estava a chave escondida naquele campo, que era a chave do cofre onde estava o dinheiro, que aí ele ia pegar aquele dinheiro e ir para aquela cidade do México. Então ele começa a pensar, né? Ele lembrando da descrição. Há um grande campo de feno em Buxton, Andy tinha dito, e do lado norte desse campo há um muro de pedra, saído de um poema de Robert Frost. Em algum lugar ao longo da base desse muro há uma pedra que não tem similar num campo de feno no Maine, que é onde estava a chave. O Andy começa a fazer essa busca, então o dia dele passa a ser isso, pegar o ônibus de uma pensãozinha ali onde ele estava e ir até esse local, né, tentando identificar esse local, até que um determinado dia ele encontra essa pedra que o Andy tinha descrito para ele, e ele encontra uma carta. Peguei o envelope e deixei a pedra onde Andy a havia deixado, e o amigo de Andy antes dele, porque lembra que o Andy tinha um amigo que ajudou ele a organizar tudo isso quando ele percebeu que ele não ia conseguir provar a inocência, então ele teve apoio desse amigo. Aí a carta: meu caro Red, se está lendo isto é porque está solto. De alguma maneira está solto. E se veio tão longe, deve estar disposto a ir um pouco mais. Acho que se lembra do nome da cidade, não lembra? Eu poderia fazer uso de um bom sujeito para me ajudar a realizar o meu projeto. Enquanto isso, tome um drink por mim e pense bem nisso. Ficarei esperando por você. Lembre-se de que a esperança é uma coisa boa, Red. Talvez a melhor coisa. E as coisas boas nunca morrem. Espero que esta carta o encontre e o encontre bem. Seu amigo, Peter Stevens. Eu adorei esse finalzinho aqui. Aí tudo dá a entender que os dois se encontram mais pra frente. Gente, eu gostei muito desse conto. Eu achei legal porque ele consegue, ele é bem rápido, as coisas vão acontecendo mesmo, não é aquela coisa que entre um acontecimento e outro vem aquela, sei lá, um período meio monótono de narrativa, não, é bem intenso. E realmente ele conta mais da vida dessas pessoas ali dentro do presídio, o comportamento delas ali dentro do presídio. É como se essas pessoas não tivessem tido muita coisa fora ali daqueles muros. Muito legal. Se vocês tiverem oportunidade, leiam, que vale a pena. Então esse foi o primeiro conto do livro Quatro Estações. O próximo vídeo eu vou falar sobre o segundo conto, que é Verão da Corrupção, Aluno Inteligente. Ele vai dando, para cada conto, ele vai dando um título das estações, né? Então o primeiro, Primavera Eterna, o segundo, Verão da Corrupção, o terceiro, Outono da Inocência, o quarto, Inverno no Clube. E aí tem a história em si. A indicação do filme de hoje não poderia ser outra, a não ser o filme que teve origem a partir dessa história que nós lemos hoje, que é Um Sonho de Liberdade. Bom, o vídeo de hoje é isso. Muito obrigada, um beijo e até a próxima.